Bom, gente, ambientes pequenos precisam de uma atenção especial para que o ambiente funcione de forma inteligente e ainda fique bonito. Hoje nós vamos receber a arquiteta Rafa Carvello para nos ensinar como pensar uma casa com, tipo assim, bem pequenininho, porém ficar bem harmonioso, ficar bem, como é que eu digo? Que dá para você transitar numa boa. Minha querida, seja bem-vinda, Rafa. Alegria estar aqui com você novamente. Alegria estar aqui em casa. Aqui em casa, né? Ô, Rafa, o que eu tenho visto nas cidades grandes, até eu nem conhecia esse termo, que eles chamam de estúdio. Sim. É uma peça. Eu falei, gente, como uma peça? Um lugar tão pequeno que chamam de uma peça. Mas, de alguma forma, isso pode até funcionar. Como que podemos lidar com ambientes pequenos? É engraçado você falar isso, Cleide, porque inclusive eu acabei de chegar da Casa Cor de São Paulo e muitos ambientes da Casa Cor de São Paulo trazem essa integração para estúdio, que é essa coisa do espaço menor e a gente vê as grandes construtoras nas grandes cidades trabalhando com a verticalização em apartamentos cada vez menores. Eu já morei num apartamento de 45 metros quadrados. Que é um estúdio, que é isso. A sala está integrada com a cozinha e, ao mesmo tempo, está integrada com a área de lazer, a área de serviço. É preciso planejar esse espaço antes de entrar nele. Medir. Medir, principalmente. Saber se eu tenho... Porque é exatamente isso que a gente vai falar. Espaços grandes, mobiliário grande. Espaços pequenos, mobiliário pequeno. Então, eu tenho que ter essa sacada para não acontecer de eu querer um sofá de 2,30, mas ele não vai nem entrar na porta, porque a porta tem 2,10. E aí é uma situação meio complicada. Então, mas essa questão dos estúdios, eles são uma tendência. A gente vê principalmente as pessoas usando para Airbnb, para venda, às vezes você vai para uma cidade e não quer ficar no hotel e fica nesses estúdios. E também para esses adolescentes. No caso de Goiânia tem muito, né? Galera que vem para estudar e acaba ficando ali no estúdio. Mas não dá para morar com uma família no estúdio, não. Não, é uma pessoa... Um cachorro, talvez. Uma pessoa e um Ou cachorro. Um gato. Um gato, tem que ser. Agora, quais as melhores ideias para uma casa ou um apartamento pequeno? Olha, as melhores ideias é você pensar naquilo que dá para colocar nesse espaço, né? Então, o principal é planejamento. Se você puder trabalhar com móveis planejados, é a grande sacada. Então, você ter um móvel planejado, porque ele vai estar de acordo com o tamanho daquele espaço. Primeira coisa. A segunda é a verticalização. Eu não posso colocar móvel grande no espaço porque eu vou bater. E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: mas é um espaço para alguém jovem. É um espaço para alguém jovem hoje. Mas um idoso, ele precisa usar uma muleta. Se eu tiver muitas coisas no caminho, um sofá, com uma mesa de centro, com uma mesinha lateral, eu preciso ter mobilidade. E, de repente, eu posso, por exemplo, quebrar uma perna, precisar ter essa mobilidade, eu tenho que usar uma cadeira de roda. Então, nesses espaços menores, o ideal é você deixar o espaço para circulação. Porque senão você acaba não conseguindo, inclusive rota de fuga, que a gente chama. Então, por exemplo, na porta da sala, onde eu entro numa casa, eu não coloco nada. O ideal, pelo menos nos meus projetos, eu não coloco nada que possa impedir a passagem. Nem um tapete. Um tapete se a pessoa não for idosa. Vamos ver o que você trouxe aqui pra gente. Vamos. Mostra aí. Então, aqui são algumas ideias práticas. Uma coisa que a gente tem que pensar no espaço pequeno é multifuncionalidade. Certo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o que eu falei do móvel planejado. Eu consigo, nesse pequeno espaço, colocar ali produtos de maquiagem, produtos de beleza. Então, móvel planejado funciona para isso. E esse espaço é bem pequenininho. E é no banheiro. Certo. Então, eu não vou tomar tanto espaço. Aqui, por exemplo, um varal embutido. Minha área de serviço é pequena demais. Aí você puxa ele da parede, coloca a roupa, volta ele para a parede e tá tudo certo. E aqui uma área de serviço pequena, para apartamentos pequenos. Eu consigo guardar todas as coisas e eu consigo também ter o espaço da máquina de lavar. E ainda uma secadora. Isso é só uma questão de planejamento. E o espaço é bem pequenininho. Aí tem menos, por exemplo, de 3 metros essa parede. Bem menos. Tá. E o interessante, que eu tô pensando aqui, eu sou uma pessoa muito consumista. Se eu viver num pequeno espaço, eu acho que o ambiente vai me moldar. Eu vou passar a consumir menos. Eu acredito que sim. Olha que interessante. Mudando a cultura, né? Questões ambientais que a psicóloga falou daqui a pouquinho. As mudanças ambientais podem também ajudar na ansiedade ou não. Ou correr o risco da pessoa também colocar muita coisa.
Aí fica difícil. Aí ele vai ter ansiedade. Vai. Ou não, por isso que eu disse ou não. Bom, aí o que eu preciso num apartamento pequeno? Eu preciso de uma cama, eu preciso de um fogão, eu preciso de uma geladeira e uma máquina de lavar roupa. Essas 4 coisas são imprescindíveis, Sim. porque ninguém mais lava roupa na mão. Sim. A não ser que tenha lavanderia no prédio, que aí é outra história, Sim. né? Então, eu tenho que comprar uma geladeira pequena, eu tenho que comprar uma cama... não seria uma cama de solteiro, mas seria uma cama de viúvo? Como é que seria isso? Qual a sua sugestão? Uma cama de casal, geralmente, ela cabe nesses espaços de estúdio, tranquilamente. Dependendo do tamanho do estúdio, se for um estúdio de 50 metros quadrados, caberia tranquilamente uma king. Mas não caberia uma super king. Então uma é king, isso. 50 metros quadrados? Do apartamento, sim. Porque Olha. ela tem menos de, no geral dela, ela tem menos de 5 metros. Então ela ocuparia um espaço pequeno. Me parece que é grande, mas não. Daria para colocá-la tranquilamente, mas depende também do mobiliário que vai estar em volta. Não pode ter cabeceira e nem baú. Não, aqui, por exemplo, esse ela projeto tem é meu. cabeceira. Esse projeto é de um quarto que eu fiz. Era um apartamento muito pequenininho. E aí ela precisava de espaço, o marido era delegado, precisava guardar arma e precisava de um cofre. Então isso aqui é um cofre, só que ele está embutido. E aí já aproveitei para ser feito a luminariazinha, a mesinha de canto. E aí eu já subo para ela ter espaço para guardar, ar-condicionado ficou aqui em cima, tem espaço para ela guardar em cima, tem uma sapateira. Olha! Tem um espaço para TV, e aí com espaço para colocar, e aqui tem uma outra sapateira embaixo, porque se ela quiser puxar um banquinho para ela trocar o sapato. Ah, interessante. Então, isso aqui é o que a gente vem falar, da verticalização. Eu consigo passar aqui. Aqui na imagem talvez não dê, mas aqui tem mais de 90 centímetros. Porque é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que deixar livre de 80 a 90 centímetros. A circulação. A circulação. Porque, por exemplo, se for um andador, é 90 centímetros que eu vou precisar. Se forem muletas, é 90 centímetros que eu vou precisar. Então, eu preciso ter esse espaço para poder circular. E agora, uma peça dessa, que uma pessoa que tem que trabalhar em casa, home office, tem que ter um espaço com computador, uma cadeira confortável, giratória. Como é que é esse projeto? Inclusive, sabe onde que as pessoas têm colocado muito home office, que já é uma tendência mesmo? Ou você integra ali na sala, que é um espaço, por exemplo, no apartamento, no estúdio que eu morava, era na sala. Então, eu já tinha o sofá ali e próximo dele eu já tinha esse espaço de trabalho. Ou na sacada do apartamento. Na sacada? Na sacada. Que As legal. pessoas têm feito essa... Até porque é gostoso trabalhar com a integração dentro e fora. Né? Eu estou vendo a cidade. Então, se tiver sacada, é uma sacada legal. É uma sacada legal. Coloca um blindex ou não? Depende. Eu, particularmente, as pessoas há uma tendência de usar a tal da cortina de vidro, que é o blindex. Ele isola o som, é bacana, mas ele também corta a corrente de vento. Então, eu teria que ligar o ar-condicionado. Como arquiteto gosta do vento, eu, particularmente, não gosto de cortina de vidro. Mas eu coloco. Fone de ouvido. Exatamente. Ah, pra tudo tem solução. Tem solução, mas eu coloco quando o cliente quer. Ah, tá. Eu falei das coisas principais pra mim, né? Que inclui também o fogão. Aí, aquele portátil, como é que chama? O fogão de mesa? Aquele fogão de mesa. É o ideal? Como é que é? O que você acha? Se for alugado, eu acho que é o ideal. Porque você pode pegar e levar quando você se mudar. Se não, o cooktop funciona também. Ah, tá. Né? Aqui são outras soluções simples, que a pessoa, em espaço pequeno, age com inteligência, né? Essa mesa é embutida, então eu vou lá, puxo, como com mais pessoas, dobro e o espaço fica livre depois do uso. Legal. A questão da lavanderia é a mesma coisa, embutir os cestos. Sabe aquele cesto que fica no meio do quarto, que você tem que carregar? Não, já tá lá na lavanderia, já tá dentro você nem precisa ver. Com a visita chega, você não precisa esconder nada, né? E aqui espaço pro pet, dentro do armário. Que aí já fica bem escondidinho, você não tem que bater na vasilha de ração, fica brava porque bateu na água, tá dentro do armário. Que legal essa! E é bom que ele já sabe o lugarzinho, fica tudo organizado, limpinho. Muito legal, achei ótimo. E aí essa mesa, eu posso usá-la como para passar minha roupa também. Pode passar roupa, pode ter estudado, de repente computador, né? Dá para trabalhar com computador aí também. Ah, muito, muito legal. Que é a multifuncionalidade dos espaços, né? Eu acho que essa é a grande sacada de quem tem espaço pequeno, é pensar que tem que ser multifuncional. Então a mesma coisa tem que servir para outras coisas, porque aí eu compro menos móvel. Senão eu vou colocando muita coisa.
E eu fazer esse planejamento todinho como arquiteto, como você, ele fica muito caro ou caro fica eu comprar coisa que não vai dar certo e depois eu vou ter que sair para vender? Caro fica comprar o que vai da cabeça. Não vai funcionar. Exatamente, assim. A gente costuma dizer, primeiro que o projeto de arquitetura não é caro, não há um preconceito das pessoas, mas a gente gera uma economia para o cliente quase 30% no final, quando ele compra as coisas que realmente precisa. Porque senão é isso, eu vou comprando porque eu achei bonito e de repente não cabe, não serve, né? Então, você tem um direcionamento. E acredito sim que você economiza quando você tem um projeto. E não estou puxando sardinha porque eu sou arquiteta não, mas é porque eu já vi situações em que o cliente já começou a montar a casa e entrou em contato comigo, desesperado, porque nada conversava com nada. E não cabia. Esse era o problema. E aí assim, mas eu tenho uma peça que era da minha mãe, eu tenho um afeto por essa peça. E aí você tem que sentar com ele e dizer o que é prioridade para você. Né? Quais as peças são realmente prioridade, porque a gente vai ter que organizar esse espaço. Uma coisa legal é aqui no nosso espaço a gente consegue perceber muito bem isso no nosso estúdio, que é a setorização. É eu saber o seguinte, aqui onde nós estamos é o nosso espaço de estar. Então eu tenho o sofá, que é o meu espaço de estar, né? Então tá muito bem. Aqui essa sacada desse mobiliário aqui, ele é vertical. Então ele não tem espaço para eu correr, né? E aí eu tenho a bancada com a cozinha, que é meu espaço de fazer. Então tá setorizado, tá bem localizado o espaço de fazer. Se que tivessem duas banquetinhas, o espaço de comer e o espaço de estar. Ah, tá. Então, setorizar esse espaço, mesmo que ele seja pequenininho, fica mais fácil. Fica fácil, dá mobilidade, dá até prazer de ficar ali nessa caixinha, nesse estúdio. Eu ainda não conformei com isso não, porque eu moro em casa que tem quintal. Eu acho que você é uma privilegiada. É um sonho, na verdade, quem mora no metrópole, ter uma casa com quintal. Eu tenho quintal. Porque, inclusive, eu estive em São Paulo há pouco tempo e eu fiquei num hotel, para uma experiência, eu queria viver essa experiência, um hotel cápsula. É um hotel que o quarto tem 5 metros quadrados, então só cabe a cama. E uma janelinha pequenininha. E realmente, assim, a sensação que você tem é de fobia. É uma sensação que daria pra você dormir se você estiver muito cansado, mas não dá pra você se estender muitos dias. Aquilo não dá pra ser feliz. Não dá prazer. Eu acho que eu ficaria assim, ó. Então, assim, é uma tendência. A gente vê no Japão, né, existem já casas com tamanho muito menores. E aí vem a questão da psicóloga mais cedo, né? Que essa questão não faz bem. É uma arquitetura que não faz bem, porque o ambiente, ele conversa conosco. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Uma outra dica importante em relação ao espaço pequeno é a cor da casa. Ah, sim, eu ia perguntar sobre isso. É porque, assim, espaços pequenos, o ideal é não pintar com cores muito fortes, é usar cores mais claras. Então, a paleta do branco. Branco gelo, ouro branco. Paleta do cinza, puxando para o mais claro, né? E aí eu tenho ali o papel picado, que já é um pouquinho mais escuro, mas eu consigo utilizar. E aí eu tenho também o bege aqui. A gente tem, então, a paleta, né? Branco, cinza e bege. Tons mais suaves, eles deixam o ambiente mais aconchegante e dá essa ideia de amplitude. Ai, eu amo essa cor aqui, hortelã. Não é lindo? Ai, que delícia. E é gostoso porque a pessoa fala assim, então só pode cinza, só pode branco. Não, a gente pode brincar. E aqui tem o gelato hortelã, tem o suspiro que puxam pro azul. Né? Olha só. Então, assim, não precisa ser necessariamente branco. E essa pedra tapume, parece que ela puxa para um lilás? Puxa para um lilazinho. Essas cores aqui são da Souvenir e essa aqui é da Coral. Ah, tá. E elas dão uma certa tranquilidade. Eu tô vendo aqui, por exemplo, que tem uma textura. No espaço pequeno, pode fazer isso? Escolhe um ponto focal. Isso eu digo em toda a decoração. Se o espaço é muito pequeno, por exemplo, então eu coloco móveis com cores mais claras e jogo cor em cima, com almofada, com quadro ou com uma parede. Tá. Então eu escolhi uma parede e coloquei textura nela. As demais, não. E aí aqui eu tenho um espelho, que é o grande truque de espaço pequeno. O espelho me traz a ideia de amplitude, né? Então, se eu tenho espelho, é legal também, porque dá essa ideia. Essa aqui é uma cozinha que a gente fez muito pequenininha também. E aí, mas exatamente não parece. Assim, não. Não parece que é pequenininha. Tá bem ampla. Exatamente, porque o teto é branco
As paredes estão no bege bem clarinho, a gente tem essa textura e aí a gente tem essa composição, né, de cor e tudo que dá essa sensação de que não é pequena, mas ela é pequenininha. Você falou do cliente seu que pediu socorro, que tinha uma peça que era uma peça afetiva. Você também, quando você vai projetar esses móveis, você também dá dicas sobre o que colocar, né, para decoração? Eu dou dicas e o mais importante, eu acho, Cleide, é você respeitar a história daquela pessoa. Eu estou entrando no lar de alguém, eu vou contar a história daquela pessoa, né? Eu vou viver aquele momento com aquela família. Então, tanto que eu gasto muito tempo no meu briefing, porque eu quero entender se ele tem cachorro, se ele tem gato, o que ele gosta, como que é o almoço de domingo, para entender como que eu vou projetar esse espaço. E ali tem aquelas peças que são afetivas. É onde você tem aquela imagem que você ganhou da vovó, é onde você tem aquele quadro que era da sua mãe, sabe? É onde você tem aquelas fotografias que estão guardadas, escondidas numa caixa que a gente pode retirar e trazer elas para esse ambiente. Então, tudo isso tem que ser colocado. Porque senão, eu estou fazendo arte, eu não estou fazendo arquitetura. Porque a arquitetura ela é pensada para pessoas. Entende? Ela é espaço para afeto. Se eu faço muito bonito, coloco a minha arte, coloco peças de obras, de arte, enfim, e aquilo não é exatamente o que o cliente quer, eu não estou fazendo para ele. Aí é você, não é o cliente, né? É verdade. Então, a gente tem que fazer esse casamento, né? Do que é bom para você, daquilo que você gosta. E, às vezes, o que você vai gostar não é o que eu gosto. Por exemplo, eu tive uma cliente, eu não gosto de vermelho. Vermelho em si, em ambientes, eu tenho dificuldade para trabalhar com vermelho. Ela amava vermelho. Eita! E era um consultório de psicologia. Então, eu trabalhei com cores neutras, porque era só 20 metros quadrados, e a cadeira que ela atendia era vermelha de couro. O vermelho estava lá. Pronto. Sabe que todo mundo tem um pouquinho de arquiteto, eu mandava fazer uma boca vermelha bem bonita e pá, colocava bem na frente dela. Pronto. Ela ia ficar satisfeita. Eu acho interessante que nós tivemos aqui a Taína, a Indinha, falando sobre que a psicologia deveria estar nas escolas. Sim. E você nos traz isso, você nos traz esse olhar de psicóloga, porque você ouviu o seu cliente, você ouviu a dor dele e também ouviu a alegria dele. E você compôs tudo isso no ambiente dele. Isso é ser profissional. Eu acho tão interessante isso, porque sempre aqui em casa eu estou buscando profissionais que estão conectados com gente, com o ser humano, com o divino, com o sagrado, né? E você já provou isso para mim em outras entrevistas, né? O tanto que você é ligada a isso. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Além dessa escuta, você traz, assim, também a simbologia do sagrado para o seu trabalho? Sim. Não só quando a gente traz a religiosidade daquela pessoa, e isso independe da religiosidade, mas a gente traz a religiosidade. Existe uma linha dentro da arquitetura que chama neuroarquitetura. Olha. E ela trabalha com Feng Shui, né? Que ela trabalha com áreas que a gente sabe que vai gerar naquela pessoa uma relação com aquele ambiente. Então, dependendo do ambiente, ele pode me trazer, por exemplo, uma sensação de claustro, igual o cápsula. Ah, tá. Entende? Se eu te colocar num quarto pequeno e branco, como é uma cela, por exemplo, aquela cela de isolamento, a tendência é a pessoa enlouquecer. Uma ressonância. Exatamente. Meu Deus do céu, aquele é horrível. É desesperador. Tanto é que tem hospitais hoje, inclusive tem um em Goiânia, não vou fazer propaganda do hospital, mas o projeto de arquitetura ficou lindíssimo. Eles colocaram no teto da sala de ressonância árvores desenhadas. Então você está deitada e aí você está olhando para aquele ambiente mais humanizado. Então dá para trazer decoração para esses espaços também, que são espaços de saúde, né? Mas falando da questão da espiritualidade, por exemplo, eu terminei um projeto que eu entreguei essa semana e a cliente queria uma capela. E ela pediu uma capela na casa, e era uma casa de 3 quartos. Onde nós colocamos essa capela dela? Quando você entrava na casa, tinha um espaço para um jardim de inverno. Então, o jardim de inverno foi a capela. Nossa, deve ter ficado lindo. Então, assim, acontece, né, de ter esses espaços já para a pessoa poder professar a sua fé. E se não tiver espaço, a gente cria em cima de uma mesa, um local para ela conseguir ter o rito. Do jeito que você dá nada, você pode até um altar suspenso. Sim, um altar. Tô dizendo? Porque aí ninguém vai bater em nada. Não atrapalha a rota de fuga, né? Tá tranquilo. E nós temos aqui, ó, bem aqui o Pai Eterno aqui atrás da gente, para mostrar a nossa fé, o nosso
está sempre aqui nos protegendo. E ele é maravilhoso. Por isso que aqui em casa, porque nós temos outros cenários, como você disse, que está bem dividido. Tem aqui o meu São Benedito, São Francisco, porque eles fazem parte da cultura da gente, né? O São Benedito, então, ele faz parte da cultura, que traz prosperidade pra gente. E isso você tem essa escuta, você tem esse cuidado. E tem mais alguma coisa pra gente ver? Parece que tem mais... os móveis. A funcionalidade dos móveis. Rafa, não tem dinheiro para comprar planejado. Planejado é caro mesmo, porque é planejado. Sim. O cara vai ter todo um desenho, né? Tem que comprar MDF ou MDP para fazer e tal. E os cálculos, né? Exatamente, não pode errar. Então, se você não tem condições de fazer um planejado, apesar de que o canto alemão é uma sacada bem legal quando você tem um espaço pequeno para uma sala de jantar, geralmente ele compra planejado, mas dá para você encontrar algo semelhante, que é um banco e ao mesmo tempo é um caixote para eu colocar coisas. Tem móveis multifuncionais que você compra na internet. Então eu tenho uma poltrona que ela vai abrindo até virar uma cama. Ai, que legal! E aí eu tenho aqui uma cama multifuncional, que eu tenho espaço para estudar aqui, tem espaço para guardar e ainda tem espaço para dormir. Dormir ali virou um luxo, na verdade, né? Porque você faz tudo. Então quer dizer que eu tenho a minha cama de casal, eu moro num lugar bem apertadinho, mas tem uma amiga que vai dormir lá em casa, se eu tiver um sofazinho desse, ela dorme de boa. Dorme tranquila, dá para abrir. E a pessoa consegue dormir. E é uma coisa que a gente pode fazer muito em espaços que são muito pequenos, principalmente quarto de criança, porque criança costuma receber o priminho, né, e tal. Usar a bicama. A bicama, puxa embaixo. Puxou embaixo, são pronto. 2 camas. E ela não tá em desuso, não? Bom, eu coloco nos meus projetos sempre. Eu acho que isso é muito relativo, sabe? Porque, assim, a questão de usar a questão quando a gente coloca uma cama sobre a outra... A bicama. A bicama. Não, beliche. Não, beliche, isso. Beliche fugiu do nome. A beliche eu acho arriscado. Tem lugares que é legal, tem lugares que não é. Quando a criança é maiorzinha, eu acho tranquilo. Quando a criança é menor, eu acho arriscado ter beliche. É, eu também acho. Então, a bicama, ela é essa solução para quem tem filho menor. Que é só puxar, dormiu ali, tá quase na altura e fecha. Beleza. Né? Bom demais. E o que eu acho interessante também de toda essa arquitetura, essa coisa que você faz, e você pensando também nas crianças, você pensa também no cuidado e no que pode acontecer, e como você mostrou também, esse baú pode guardar brinquedo ali dentro. Sim, não sim. é? E aí quando tiver um espaço que ele pode brincar, uma criança só, né, no caso de uma peça dessa, até poder ter condição de morar num lugar maior, mas eu posso guardar os brinquedinhos aqui dos meninos, não é? Guarda tudo. É uma coisa que a gente tem feito muito, principalmente em quarto de criança, essa multifuncionalidade. Então, quando faz planejado, aquela mesinha de estudo, mas meu filho é pequenininho, mas ele vai crescer. Vai crescer. Então, faz a mesinha de estudo já, e aí, à medida que ele vai crescendo, você vai tirando e vai aumentando. Ela já vem com os espaços nas laterais para eu aumentar a altura da tábua da mesa. Então, é uma solução também. Rafa, flores artificiais ou naturais? Eu sou a pessoa das flores naturais sempre, inclusive a gente já falou de flores aqui. Enfim. Foi mesmo. Mas existem pessoas que não têm tempo para cuidar de flores. Eu tenho um amigo que eu fiz o apartamento dele e ele falou, pelo amor de Deus, não coloca nada que seja vivo porque vai morrer. E eu falei, não, tudo bem. Mas nem uma planta. Não, tem que ser nem artificial. Uma suculenta? Não, exatamente. Se matar uma suculenta, um cacto, aí já é grave, né? Mas tem gente que não tem condição mesmo, trabalha o dia todo. Então, se não tiver possibilidade, existem muitas flores que não são naturais e que são muito bonitas. Então, dá para compor esse ambiente, sim, sem problema. Mas se puder ser natural, melhor. Querida, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Esse seu brilho é uma coisa maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada mesmo.